pague o preço. Esse é um vídeo especial. Especial para você que já trabalha com a medicina chinesa. Profissional de saúde que já está aí aplicando, já está na prática clínica. Seja um profissional que começou a trabalhar agora ou que já trabalha há 20, 30 anos. Pague o preço e veja agora 3 erros que impedem o crescimento, o sucesso desse profissional. Que você não cometa esses erros. São erros básicos. Por quê, Raquel? Porque eu vou falar de fundamento básico. Então, muita atenção, anote tudo. Eu vou te falar agora dessa fisiologia, dos fundamentos, que é o começo do estudo do profissional que trabalha com a medicina chinesa. Ele estudou isso lá nos princípios básicos. Por isso, ele tem que pagar o preço. Vamos lá? Anote aí, pagar o preço imagina que você tem aí uma casinha já formada, já tem uma vida profissional, só que é uma casinha fraca, frágil, e você tem alguns pacientes, você já consegue aplicar algumas técnicas, você já consegue ter ideia aí do processo de adoecimento do paciente, só que você não chega à causa de qualquer doença. Você não recebe o paciente com 7 enfermidades e fica tranquilo, porque você consegue chegar na raiz de tudo. Não. Essa casinha, ela é pobre. Pobre significa de conhecimento, de segurança. E aí, toda essa fragilidade está aqui por causa dos fundamentos básicos, sabe? Aqueles primeiros tijolinhos, quando você começa a construir mal a casa, não dá para construir um alicerce. E aí eu vou te apresentar aqui. Vamos lá, eu vou te mostrar até o final do vídeo como ter essa base bem firme para você ter um alicerce. E esse alicerce aqui, bem alto, é a sua vida profissional. É uma vida de segurança. Você orienta o profissional, ele volta, ele traz outros familiares, amigos. Você sabe exatamente a causa de qualquer doença. Seja uma cardiopatia, uma incontinência, um pânico. Você define a síndrome, tá ok? Mas agora aqui é bem diferente, essa casinha desse alicerce. Vamos então ver, tá curioso? Quais são aí os 3 erros básicos que impedem? Anote, hein? Deixa aqui pra mim, Raquel, fez sentido, não cometo esse erro, cometia, já resolvi, tô cometendo, mas vou resolver. Deixe, porque a sua transformação é o mais importante para eu continuar com essa produção de conteúdo, combinado? Então vamos lá. Primeiro erro básico é não ver a relação, não conhecer a relação do taoísmo com a dualidade. Yin e Yang. Calma, se você está aqui comigo, acompanha os vídeos e não é profissional de medicina chinesa, fica aí também que eu vou traduzir, porque você é um profissional que, com os conceitos da medicina chinesa, pode mudar também completamente a forma de você orientar e atender o seu paciente. Então eu vou traduzir esses termos para que você veja a importância dessa medicina que bloqueia, trata e é a cada dia mais utilizada ao longo de todo o planeta, em diversos países, ok? Taoísmo e dualidade. O profissional de medicina chinesa que não sabe exatamente qual é essa relação, mas com 100% de clareza, tá bom? Não é ter uma ideia, é ter 100%. A prioridade do vídeo aqui é que esses 3 erros sejam completamente combatidos. Então vamos lá? Eu vou passar 3 pontos de cada erro para que o vídeo fique mais claro e você possa utilizar aí no seu consultório. O profissional que não conhece essa relação, primeiro, ele não conhece a filosofia, o taoísmo. Taoísmo é a capacidade do paciente se conectar com ele mesmo, dele perceber, dele ser flexível. A observação é muito diferente do raciocínio lógico, a percepção do que ele sente, não tem nada a ver com a lógica cartesiana, que nós aprendemos de forma muito intensa, não é totalmente negativa, mas de forma muito intensa no Ocidente. O taoísmo é a filosofia básica que mostra que o paciente pode perceber. Perceber e não apenas julgar, analisar. É quando ele consegue diminuir o racional e se voltar para o coração. Essa filosofia, ela é a base da medicina chinesa. Nossa, Raquel, mas eu não preciso compreender todos os fundamentos, a fisiologia, a função dos órgãos? Claro,
mas nada antes pode ser compreendido sem compreender o taoísmo. O taoísmo é o princípio divino presente em cada um de nós, é a força onipotente e onipresente que gerou tudo do universo. Tudo. E todo paciente é capaz de encontrar a paz. A paz depende desse princípio taoísta. Esse princípio que mostra que todos nós podemos ser flexíveis, podemos nos perceber o outro em completa paz. Só que o profissional de medicina chinesa que não sabe da relação do taoísmo com a dualidade, ele tem aí o primeiro erro básico. Vou dar um exemplo bem claro para você. O Tao gerou a dualidade, o Yin e o Yang. E aqui é a primeira pedra no caminho do profissional que acha que sabe. Raquel, por que você está apresentando essa questão? Porque eu já orientei centenas de profissionais com todo carinho, com toda humildade, que têm dificuldade nesse princípio. Não tem nada de errado, é uma dificuldade de tradução, é uma dificuldade de caminhada. E esses vídeos estão aqui para solucionar essa questão, combinado? Então vamos lá. O Tao gerou a dualidade por quê? Para ver vida nesse plano. É o segundo ponto desse primeiro erro. Para ver movimento. Então vamos lá. O Yang é o calor, o movimento, a expansão, o masculino, a força mais prática, a função do órgão, sabe? Além da objetividade, essa amplitude da definição confunde o profissional. Então, além de ser uma força que é prática, objetiva, expansiva, ela também produz a função dos órgãos. Vou clarear aqui, tá bom? Um órgão que tem calor, que tem yang, ele tem boa função. Vamos lá? Yang do coração é o responsável pelo impulsionamento do sangue, manter a frequência cardíaca. Quando o yang do coração é fraco, o coração começa a bater pouquinho, chegando muitas vezes ao coma. Quando ele está muito acelerado, eu posso ter uma pulsação de 100 batimentos por minuto, 110, uma taquicardia, muito calor no coração. Então, esse calor, isso que acelera o corpo e que reduz a circulação, que é o Yin, tem que ser 100% compreendido. E essa manifestação dessas funções depende do Tao. Vamos clarear? O taoísmo é a filosofia. O Tao é essa força onipotente e onipresente. Gerou o que acelera, o que inibe. O que inibe é o feminino, o sangue, os líquidos e a matéria mesmo. A estrutura física é o Yin. Eles precisam se relacionar e dependem do taoísmo. Por quê, Raquel? São as pessoas mais flexíveis, sabe? Aquelas pessoas, os seus pacientes que sabem sorrir, ter doçura, amar, mas também sabem se impor, dizer não. Preconizam aí o autorrespeito, sabem transitar na sociedade sem se autoagredir. São pessoas que sentem calor quando está calor, mas também sentem frio quando está frio. Existem leis dentro dessa relação do Yin Yang com o Tao. E aqui é o primeiro erro. O profissional às vezes está lá com a casinha pobre há anos porque não conseguiu ter clareza nessa transformação. Vou te dar o terceiro ponto desse primeiro erro, ok? Para que você anote aí. O paciente que acorda tarde, não tem fome pela manhã, é muito passivo, não sabe dizer não. Sabe aquela mulher que ficou desempregada, o marido trabalha muitos anos e ela não vive bem com essa questão de ser dona de casa, está frustrada, queria muito voltar da aula ou voltar a compor, é uma cantora, uma compositora, e ela vive triste, fechada, mas não fala nada por causa da crise, por causa do momento atual, porque o marido às vezes é muito autoritário, não sei, por uma infinidade de suposições. A questão é, ela acorda tarde, dorme pouco, come muito mal, está frustrada, mas quieta, durante muitos anos, muito quieta. Ela começa a engordar, a sentir muito frio, a urinar e a ter uma micção muito frequente, várias vezes por dia, olhar apático, quase não sorri e quase não sente calor. Se eu não conhecer bem as leis da dualidade, eu não consigo orientar essa paciente. Se eu não souber o que ela sente, o que ela come, como ela pensa, exatamente essa frustração aqui, ó, de anos atrás, quando ela perdeu o trabalho que gostava tanto,
eu não consigo interpretar as 3 leis da dualidade: crescimento e decrescimento, intertransformação, oposição e interdependência. Ou seja, o yin vira yang, o yang vira yin. Eles são opostos, mas um depende do outro. Quando um cresce, o outro cai. Essa primeira lacuna aqui derruba, é o fim do projeto do arranha-céu, sabe? Desse alicerce básico. Se você não conhecer bem, 100%, todas essas leis e como elas agem no corpo e qual a relação delas com tal, esqueça. Derruba mesmo, pode explodir essa casinha, construa a base de novo. Ah, Raquel, mas eu já trabalho há 30 anos, como acontece com muitos profissionais. Tá tudo certo. Aconteceu comigo também, quando eu trabalhava há 3 anos e vi uma série de fragilidades no meu conhecimento. Eu derrubei a minha casinha, ela não é tão antiga quanto a sua, tudo bem, mas e o seu futuro? Será que você não pode construir um arranha-céu e contribuir com muitos pacientes, mais do que você imagina hoje? Vai aí essa questão para você pensar, tá bom? Segundo erro do profissional que começou a trabalhar agora ou trabalha há décadas: não conhecer a relação do yin yang com os 5 elementos. Vamos lá? Você que está começando agora, que não conhece esse vocabulário, vou traduzir para você. Yin yang são essas leis básicas. Por exemplo, o coração é yang, porque ele está ligado à aceleração, à fala, ao racional, ao impulsionamento de sangue. O rim é yin, porque ele está ligado à tranquilidade, aos ossos, ao medo, à produção do esperma, ao libido, à fertilidade. Temos um equilíbrio da água e do fogo que mantém aí todas as funções internas. Um grande equilíbrio do corpo. Vamos lá? O yin e o yang estão ligados aos 5 elementos. Por quê? Quanto mais o paciente é racional, pragmático, metódico, trabalha 12, 14 horas por dia, dorme pouco, fala muito, pensa demais, mais propensão à fragilidade do yin, a sede maior do yin, que é o rim. Imagina, o paciente é acelerado, comprou 3 apartamentos, trabalha em 3 lugares, só que agora ele tem medo. Agora ele está com edema nas pernas, agora ele está com nictúria, urinando 3 a 5 vezes por noite. O que é pior? Exames laboratoriais normais. Os exames são fundamentais para a nossa prática clínica. Nós, de qualquer área da saúde, avaliamos os exames solicitados pelos médicos, nós como fisioterapeutas. Só que, além dos exames laboratoriais, tem outro exame que você pode realizar no seu paciente para saber exatamente por que ele está tão acelerado e ao mesmo tempo com tanto medo e com nictúria, urinando à noite. Vamos lá? Pulso desse paciente pode estar muito rápido, mas profundo. Língua, ela é pálida no fundo, mas na pontinha ela é vermelha. O paciente tem a boca seca, mas não consegue beber muita água. Urina à noite, super ansioso e irritado. E as relações afetivas banalizadas. Tem insônia, a evacuação está com tendência à diarreia. Fome, tem mais fome à noite, de manhã não. Sede, te apresentei aí, boca seca e quase não bebe água. Isso aqui são pilares do interrogatório da medicina chinesa. Só que esses pilares estão ligados aos 5 elementos. Só que com os 5 elementos sendo bem analisados, eu compreendo a razão de toda essa manifestação aqui da fisiologia. Por quê? Porque lá no seu consultório você ligou os 5 elementos ao yin e yang. Você sabe os órgãos que aceleram e os órgãos que inibem. Você sabe os órgãos que fazem com que o paciente sinta muito calor e muito frio. Quer ver um exemplo para fechar esse segundo erro básico? Temos aqui, ó. Tá aqui para você na edição. Vamos lá? Os 5 órgãos são interligados e interdependentes, ok? Um contribui com a ação do outro. O organismo inteiro, um contribui com o outro, exatamente assim. Então tá aqui, coração, baço, pulmão, rim e fígado, os 5 elementos. Eu tenho órgãos aqui, de acordo com os critérios das universidades da China, de toda a tradução dos textos antigos do mandarim clássico. Eu tenho órgãos que têm tendência a acelerar e produzir emoções mais fortes, como raiva e alegria,
E tem órgãos que têm tendência a inibir, produzindo, por exemplo, a emoção vem dos órgãos, emoções como tristeza e medo. Então, um paciente muito acelerado, ansioso, pensa em tudo, junto, várias atividades durante o dia, é mais irritado, ele tem aqui alteração nas funções de coração e fígado, porque esses são os maiores responsáveis por esse calor interno. Então vamos lá? Olha essa seta aqui para cima, a cada dia mais para cima. Lembra lá do Yin e do Yang, que estão relacionados com os 5 elementos? Quanto mais esses órgãos aceleram, o corpo vai pagar o preço através dos sintomas e das doenças, que para a medicina chinesa todas as causas existem. Então, quanto maior a aceleração do coração e do fígado, maior a inibição. Quanto mais o calor vai para o alto, os órgãos aceleram, o paciente trabalha muito, fala muito, é ansioso, ele começa a gerar internamente uma deficiência de baço, pulmão e rim, que são os órgãos que tendem a inibição. Eles é que produzem a imunidade interna, eles que produzem a força de vontade, a coragem e a harmonia, a grande imunidade que tantos querem e poucos profissionais, às vezes, dentro da medicina chinesa, conseguem identificar a verdadeira origem. Então vamos lá? Pacientes muito comum hoje na prática clínica, ansiosos, com insônia, pressão alta, taquicardia, com ego muito intenso, egoístas, autocentrados e a cada dia com mais sintomas. Vou dar aqui baço e rim para simplificar a tua compreensão aí, facilitar o teu entendimento. O paciente tem a cada dia menos fome pela manhã, dor lombar, medo, fragilidade óssea, já que o rim controla os ossos, começa a ter edema de tornozelo, a cada dia mais inseguro, tem medo do Covid, medo de tudo, medo de voltar para o trabalho. É importante que tenhamos cuidado, todos os cuidados com uma pandemia, com uma fase tão delicada. Mas o medo excessivo mostra uma fraqueza dos órgãos. Exatamente assim. Então, aqui eu tenho deficiência de baço e rim por uma aceleração do coração. Pacientes que não conseguem ter o calor e o frio interno em equilíbrio e muito menos a ligação com o taoísmo, que é a fluidez, a resiliência, a capacidade de perder e a força para ganhar na hora certa. Tudo isso vem da filosofia. Entendeu esse erro básico? Essa falta de compreensão dos órgãos, a relação dos órgãos com o Yin e o Yang, impedem completamente o encontro lá da causa, da tão sonhada causa da enfermidade. Aqui eu vou citar 10 enfermidades para que você tenha certeza da importância do Yin e do Yang e sua relação com os 5 elementos, combinado? Vamos lá, 10 enfermidades que vêm do calor excessivo, a intensidade do calor lá no alto do corpo, gerando frio embaixo. Vamos lá? Depressão, pânico, aborto espontâneo, incontinência urinária, dor lombar, obesidade e, vamos lá, calor no alto, isso tudo aqui é o frio embaixo. Calor no alto, taquicardia, arritmia, pressão alta, insônia, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Nossa, tudo isso poderia ter sido evitado ou compreendido se você valorizasse a relação do Yin e do Yang com os 5 elementos, ok? E quando você compreende, olha o bloqueio aí, não só de 10, de centenas de enfermidades. Então, saber a relação do Yin e Yang com os 5 elementos é o básico para que você possa olhar, orientar e mudar a vida do paciente que confia tanto no seu trabalho, como profissional de elite, que é o profissional de medicina tradicional chinesa. Vamos então ao terceiro erro básico para que você pague o preço, freie aí, possa demolir sua casinha e construir esse arranha-céu. O terceiro erro é não conhecer como os 5 elementos formam os 3 tesouros. Os 5 órgãos, junto com as vísceras aí, cada órgão tem uma víscera associada. Coração está ligado ao intestino delgado, pulmão ao intestino grosso, fígado à vesícula biliar. Essa interligação entre órgãos e vísceras produzem os 3 tesouros. Vamos lá? Clareando para você esse vocabulário. 3 tesouros são essência, energia e espírito.
Esses três são os mais importantes para manter a estrutura física, para manter a percepção, a alegria, a função da tireoide, a fixação do sangue para que não haja hematura, hematêmese, epistaxe, que é extravasamento de sangue em estruturas onde não deveriam estar extravasando. Todo o funcionamento da estrutura física depende dos três tesouros. Só que eles são produzidos a cada segundo de vida. São produzidos pelos órgãos internos. E os seus pacientes que têm os órgãos em bom funcionamento, um contribui com a ação do outro. E aí deixe um pouquinho o seu conhecimento, por isso hoje temos tantos profissionais de saúde estudando, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas em geral. Seu conhecimento dentro de toda a sua faculdade, pós-graduação, doutorado, seja o que for, é fundamental. Toda a sua formação acadêmica foi muito importante, mas agora eu te convido a ampliar um pouquinho mais e apenas integrar os conceitos, não é deixar o que você faz hoje para trás, é intensificar, integrar o que você faz a um conhecimento que pode ser associado, combinado? Então vamos lá. O baço, ele produz sangue, ele é o responsável pela manutenção do sangue circulando dentro do vaso, ele fixa a energia que ele produz, que está aqui nos tesouros, fixa o sangue nos vasos. Quando esse órgão é forte, ele mantém aí uma boa produção de sangue, uma boa atividade mental, já que ele controla o pensamento, e ele eleva a imunidade. Se o paciente come mal, como ele controla o pensamento, se o paciente pensa de forma ininterrupta, vive se preocupando com a sogra, marido, vizinho, o mundo inteiro, sabe aquelas pessoas muito preocupadas, elas vão gerando aos poucos deficiência desse órgão. Imagina, um órgão tão importante para a imunidade. E aí o órgão começa a enfraquecer. Como saber, Raquel, que existe uma deficiência do baço? 5 sinais. O paciente perde a sede, começa a ter distensão abdominal, cansaço extremo, vive com sono e a produtividade mental péssima. Pensa tudo e não executa nada. Só que a deficiência desse órgão produz a cada passo, a cada ano, a deficiência de sangue também. E a essência, que é um tesouro básico, depende da produção de sangue, porque a essência armazena a energia produzida pelo baço para que haja força nessa essência. O que é essência, Raquel? Nada mais que a força do DNA. Imagina o DNA do seu paciente, a essência herdada, a que ele recebeu lá dos antepassados. A herdada somada à adquirida fica reservada no rim. E qual é a função da essência, Raquel, para clarear a minha compreensão? A essência é responsável pela manutenção do feto, pela força dos ossos, pela memória, pela formação aí das medulas óssea e espinhal. Ela é que vai dominar toda a atividade cerebral. Ela é responsável pelo crescimento, desenvolvimento e envelhecimento do ser humano. Ah, então eu posso aumentar a força da essência se eu aumentar a força do baço? Sim, só que isso depende das funções dos 5 órgãos. Se eu não relaciono Tao e Yang, 5 órgãos, eu não consigo fortalecer os 3 tesouros. E quando um tesouro acaba, é a morte do paciente. É o fim da vida aqui, nesse plano, exatamente assim, porque só a vida se existir. Só mantém-se a vida se existir. Essência, energia e espírito, sendo produzidos ininterruptamente e sendo intertransformados. Só para finalizar, se o baço e o rim são fortes, eles produzem e armazenam uma boa essência. Essa função de se intertransformar é uma das mais importantes de todo o corpo humano. Então, a essência, através dos órgãos, produz energia, a energia produz o espírito. Como assim, Raquel? O que é espírito para a medicina chinesa? É a força mais sutil do corpo que mantém a percepção, que mantém aí o ser humano percebendo em harmonia os próprios sentimentos, as próprias questões. Ele consegue observar bem a mente, ele sabe sentir, ele percebe o meio. O espírito é a força mais sutil que mantém o corpo vivo. É a força não material, mas que influencia todo o tempo a matéria. Vou te dar um exemplo bem claro. Você atende um paciente com frio, apático. Você pergunta, você está bem? Qual é a sua queixa principal?
Ah, eu vim te procurar porque eu morro de frio, tenho depressão e tenho crise de pânico. Nossa, e o que você faz para reagir, para se sentir melhor? Como são seus hábitos diários? E ele responde: como eu vou ter um hábito bem nessa crise, nesse mundo que é um caos, com essa dificuldade financeira, pandemia? Você acha que tem alguém bem? Essa resposta do seu paciente traduz o espírito dele, é como ele se vê, é como ele vê o mundo, como ele percebe a capacidade dele mudar. É um espírito fraco. Raquel, mas o que o espírito desse paciente tem a ver com a energia dele? A energia dele está fraca, porque ele sente muito frio, não tem fome e tem muito medo. Isso é a deficiência de energia, porque é a energia que produz calor, coragem e mantém aí o sangue circulando em cada vaso na intensidade e velocidade correta. Entendeu a relação do espírito com a energia? Possivelmente esse paciente, se já não tem, daqui a 5, 10 anos vai ter osteoporose, osteopenia, memória fraca ou até um Alzheimer. Porque a energia que não é gasta pelos péssimos hábitos é condensada e armazenada em forma de essência, cuidando da coragem, dos ossos e da memória. Exatamente assim. Então, se eu não sei a relação desses 3 tesouros com a função dos 5 órgãos, a função dos 5 órgãos com o calor e o frio interno e suas leis, yin e yang, e tudo isso que foi projetado, que circula dentro do ser humano, a partir da força onipotente, onipresente, que o taoísmo apresenta aí, quem é e como ela se manifesta, se eu não sei a relação de tudo isso, é muito difícil eu criar um alicerce, um arranha-céu, um alicerce forte para ter uma vida profissional próspera, consultório lotado, exatamente assim, um bom profissional tem que ter o consultório cheio. Por quê, Raquel? Porque os pacientes melhoram, indicam outros, vão embora felizes, pagam com gratidão, porque as doenças só crescem. Exatamente assim. Então, isso tudo eu não falei de tratamento, eu não falei de técnicas, eu não falei de como se diagnosticar, eu falei de fisiologia, de fundamentos básicos, que é o primeiro degrau do profissional de medicina chinesa, é onde ele começa a estudar. Muitas vezes o profissional já está formado há 30 anos e esse conhecimento provavelmente foram os primeiros meses da formação dele, lá há décadas atrás. Como foi muito brevezinho, ele acha que já sabe. Esse vídeo é para colocar uma interrogação aí na sua mente, para fazer com que você reflita, com que seu espírito tenha força para mudar. Só que para isso é importante pagar o preço. O que é pagar o preço? Se você precisar voltar tudo do zero que você consiga. Isso depende da sua capacidade de demolir essa casinha. É muito mais difícil ensinar para quem acha que já sabe do que para quem está com a mente aberta, com a xícara vazia. Porque quem está com a xícara vazia está aberto ao conhecimento. A cada detalhe das leis do Yin e do Yang, do taoísmo, a função de cada órgão, a cada detalhe está receptivo e aberto. E quem já tem a casinha construída, briga para provar que aqueles conceitos estão certos. Eu acabo esse vídeo falando para você, não existe certo e errado. Existe o que você pôde receber. Se você pôde receber apenas um conhecimento frágil, não é culpa de ninguém. E nem estamos aqui para criticar. Você recebeu um conhecimento fraco porque não havia tradução. Porque não havia uma capacidade de receber aí um conhecimento profundo, uma metodologia correta. Hoje, o conhecimento está aí. O mundo inteiro pesquisa. O mundo inteiro vai atrás de qual a metodologia correta, como segui-la, quais são os fundamentos. Basta você ter força e dedicação para ir atrás. E você vai encontrar cada lei dos órgãos do Yin e do Yang e cada parte da filosofia que forma todo o conhecimento básico da medicina tradicional chinesa, que é o taoísmo. Que você possa, no seu consultório, pense aí comigo, diagnosticar um aborto espontâneo, diagnosticar a palpitação, uma síndrome de Sjögren, uma diarreia crônica, um Alzheimer, com muita clareza,
a partir dos fundamentos básicos. Esse é só o primeiro degrau, para que depois desse degrau você tenha a base da casa construída e vá para todo o conhecimento da medicina chinesa, que são as causas, o diagnóstico, uma manifestação enorme dos elementos dentro de nós. E aqui é só o primeiro passinho, conhecimento mais básico de todos. Fez sentido para você? Você tem clareza aí? Comete algum desses erros? Pode escrever por gentileza para mim? Vamos romper com esse padrão do erro e criar aí um alicerce firme para que você tenha um arranha-céu bem alto e possa contribuir aí com dezenas de pacientes na sua prática clínica, no seu consultório, olhando para ele a cada semana dentro dos olhos e percebendo nele a mudança, a imunidade sendo elevada, o bloqueio de enfermidades e a cada dia maior gratidão pelo seu trabalho. Essa é a proposta de quem conhece com clareza a base, os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Se fez sentido para você esses 3 erros, se você acha importante pagar o preço, eu te peço agora, leve esse vídeo à frente. Compartilhe o vídeo. É muito importante. Você compartilhando, outros profissionais vão abrir aí uma janela, vão acender a luz para esse conhecimento básico da fisiologia, esse conhecimento bem básico dos fundamentos da medicina chinesa, tão preciosos, tão valiosos para qualquer profissional que se propõe a trabalhar com os conceitos dessa medicina que só cresce em todo o planeta, ok? Compartilhe, veja se você está ou não inscrito no meu canal, dê um like e vamos juntos trabalhar para que esse conceito cresça, clarear aí, orientando melhor os pacientes e ser um profissional de saúde que durma todos os dias em paz, ok? Muita gratidão por você estar aqui, um beijo bem grande e vamos juntos fazer com que tudo isso só cresça.